Começando a configurar, vai aparecer que está transmitindo, mas ainda não tá, tá? Nós estamos ao vivo. Olá, pessoal. Esse mês de maio a gente traz aí uma coletânea de eventos diferenciados, digamos assim, porque nós vamos falar esse mês todo de questões práticas, né? Vocês sabem que eu gosto muito da prática e sempre que a gente fala o tema que for, a gente sempre tenta levar um pouquinho de prática. Então, esse mês nós vamos abordar várias áreas da mediação, mas trazendo aí, né, eventos mediações, né, concretas que foram feitas e como foram solucionadas ou por que não foram solucionadas, enfim, vamos ver o que esses nossos convidados aí nessas diversas áreas da mediação vão nos trazer e a gente vai com certeza bater um papo bastante interessante. E para iniciar então esse mês de maio, hoje nós trazemos o nosso querido, disco querido, porque é meu colega aqui de Porto Alegre, já fizemos inclusive mediações empresariais juntos, e eu sei que o nosso amigo querido aqui é Vitalino Guedes, e eu sei que ele tem uma vasta experiência aí na mediação empresarial, sei que ele tem condições de trazer casos bem interessantes aqui para a gente discutir. Vitalino é advogado e é mediador e atua bastante na mediação, não é pouco não, ele atua bastante mesmo, tem uma câmara de mediação aqui também no Rio Grande do Sul, e essa experiência dele é que vai hoje, então, reger aqui o nosso evento. Vitalino, seja muito bem-vindo ao Centro de Mediação. Já faz tempo que eu gostaria de te trazer aqui, porque sei da tua experiência, sei o quanto tu é dedicado à mediação, o quanto tu te dedica a fazer uma mediação bem feita, e a gente tem essa preocupação, então, com certeza, tu é referência e exemplo para nós aqui. Seja bem-vindo. Olá, Luciana e os nossos telespectadores, né? Por que não? Para mim é uma satisfação imensa estar contigo, né? E aceitar esse convite do Centro de Mediação da UAUN. Acompanho o teu trabalho há muito tempo, né? Como tu disseste, nós somos colegas já de longa caminhada, né? Eu tenho uma trajetória de 10 anos na mediação, já 6 na empresarial, e a gente vem se debatendo, né? Muito sobre o que está acontecendo, né? Com os nossos empresários, né? E diretamente nesses conflitos a gente vê tanto casos no judiciário e quanto fora dele. Então, eu queria começar fazendo uma provocação aqui, né, para quem nos escuta, né, quem nos vê, é, é dizer, né, que as empresas hoje elas não quebram só por falta de dinheiro, mas elas quebram por conflitos mal resolvidos. E a partir desse ponto eu quero começar fazendo algumas reflexões, né, trazendo os meus casos práticos, trazendo as aplicações, né, para quem vai escutar sobre mediação empresarial pela primeira vez, né? Então, eu quero que vocês pensem aqui comigo o seguinte: quantos negócios vocês já viram acabar não por falta de lucro, mas por falta de diálogo? Se isso faz sentido, já vai dizendo aqui para nós no chat. Por que que eu digo isso? Durante a minha fala aqui, eu vou trazer um caso que eu atuei logo no início da pandemia, em que dois sócios simplesmente não conversavam e tinham um potencial muito grande na sua empresa. Logo eu vou debater sobre isso com vocês. Fica aí a curiosidade. Mas eu queria começar, né, pelo princípio, dizendo o que que é essa mediação empresarial e por que que eu vim aqui falar dela para vocês, né? Além da prática diária que eu tenho, que a Luciana relatou, né? A gente tem que perguntar algo muito mais além do que aquilo que é teórico. Vocês que são estudantes aqui que estão nos escutando,
devem ter lido muita doutrina, muitos autores falar sobre o direito empresarial, sobre as práticas de direito empresarial, mas pouco se ouve falar da mediação empresarial, né? E nesse sentido, o que que eu faço? Vou partir do imaginário de vocês, que a mediação empresarial ela é uma estratégia de resolução de conflitos. Tá? Além de um método de resolução de conflitos, ela é uma estratégia. Estratégia que o advogado tem, que o mediador privado pode oferecer na sua câmara credenciada. E eu digo estratégica justamente para sair daquela lógica enraigada aí na cabecinha de vocês de brigar. Primeira coisa que se fala no direito é brigar, não é mesmo? Então a gente pensa assim, a partir da ótica da mediação, como que a gente vai resolver este conflito? E a partir do momento que tu internaliza a mediação na tua vida, tu começa a buscar alternativas de resolução de conflitos e verificar que aquilo que é negativo também contribui para a resolução do conflito, porque a partir daquele momento é que você começa a explorar oportunidades de negócios, oportunidades de mediação. E isso a gente tem que pensar assim: por que que a maioria dos conflitos acaba no judiciário? Aqui no Brasil, né, a gente está falando com a Universidade Americana, a gente tem que pensar aqui no Brasil. A nossa ótica é o quê? Não consegue conversar? Vai para o judiciário. E aí a gente vê causas demorando 4, 5, 6 anos para sair recém do primeiro grau. E muitas vezes nem pedem mediação. Raros são os advogados que hoje escolhem a mediação como algo estratégico. E eu vou focalizar nessa palavra estratégica porque eu vou trazer inúmeros casos que os advogados e os mediadores privados podem usar essa palavra. E por que que no judiciário você pode até ganhar essa causa, mas ela não reflete de fato o que tem por trás daquele conflito? Porque o juiz, ele não vai ter tempo de ouvir um empresário ou outro, assim como nós mediadores temos, e buscar de fato o que está por detrás daquele conflito. Às vezes, então a gente percebe que o judiciário a gente vai ganhar no tempo. Tem, talvez, dizem os advogados antigos, tentar ganhar no grito. Mas hoje a gente vê uma consciência bem diferente, né? Porque hoje a mediação já não é mais vista como uma perda de tempo ou uma audiênciazinha, né? Como eu já ouvi falar ao longo desses meus 10 anos de mediação. Não é perda de dinheiro e muito menos perda de relação. Ela é tudo ao contrário disso que eu estou dizendo para vocês. Justamente porque na mediação tu não busca ganhar. Além de restabelecer o diálogo, tu quer, por detrás disso, salvar o teu negócio. E quando a gente está falando de salvar o negócio, a gente tem que começar a falar algumas coisas aqui, Luciana, que é onde que eu aplico esta mediação. Na prática, eu posso te dizer que em quase tudo dentro da empresa, né? Aqueles advogados que já trabalham com a ideia de compliance, de prevenção de riscos, já usam a mediação para os conflitos internos, né? Nesse ambiente de trabalho, para a equipe, para a liderança. E a gente sabe que isso custa caro para o empresário. Mas mais caro do que isso, custa um ambiente de trabalho que é ruim, que é pesado, que é tóxico e que não é debatido os problemas da empresa. Isso acaba acarretando também no problema dos sócios, porque os sócios começam a comprar as coisas que os funcionários, os colaboradores vão dizendo, não é mesmo? Além de ficarem concentrados somente na gestão, no lucros, na saída de valores da empresa, os contratos que eles assinam diuturnamente, não é só isso o problema. É o problema da equipe, é o problema de não conversar com o sócio e justamente pela falta de reuniões periódicas, né, de pautas não alinhadas que faz essa sociedade ir à breca, né? E aí a gente começa um problema muito comum no nosso país, onde mais de 70% das empresas são familiares, né? Números trazidos aí pelo IBGE recentemente. E a gente vê
que dentro de uma empresa familiar, além desses conflitos entre sócios, o que é normal, além dos conflitos internos dos funcionários, a gente vê o conflito entre famílias. E aí a gente mostra que a mediação familiar não é só direito comercial, não é só o direito civil, ela é o direito de família e talvez de sucessões, por que não? E aqui a gente começa a mistura de histórias. Vamos buscando, trabalhando aqui, dois irmãos que foram sócios, fundaram a empresa, faleceram, vêm seus filhos, logo vêm seus netos, e vem aquele choque de gerações. E esse choque de gerações gera também choque de emoções. Quando a gente vê um sobrinho falando com aquele tio que é filho do outro irmão, e é aquilo lá vai gerando uma confusão se a mediação não atua como algo preventivo, como algo estratégico. E acaba que esse conflito vira hereditário. As empresas não vão atingir o que desejavam, o que tinham potencial para alcançar, e aquele conflito vai minando tanto os funcionários quanto os herdeiros daquela empresa. Outro exemplo muito que eu gostaria de trazer, que está muito latente aqui no nosso estado, no Rio Grande do Sul, é a mediação para o agronegócio, né? E o agronegócio eu faço um destaque muito especial porque o produtor rural hoje, ele é tido como uma empresa rural. E o produtor precisa se enxergar como um empresário do campo, um empresário rural. Ele tem que gerir seus colaboradores, tem que gerir sua matéria-prima, a sua mão de obra, já dita, né? Também os seus equipamentos que traz na lavoura. Mas esse setor ele vem sendo afetado por outras complicações além da falta de gestão. No agro, a gente tem alguns pontos que nem sempre estão no papel, estão fora dele, estão na natureza, né? A gente vê chuvas que devastam lavouras, secas que devastam lavouras, e aí a gente vem de um setor que está há 3 anos com grandes dificuldades para negociar seus débitos, né? Pegando juros, recursos a juros muito pesados do governo, né? E isso acaba com dificuldades para pagar as suas contas perante a outros credores, principalmente credores bancários, né? E nesse ponto, eu e a Luciana já fizemos algumas mediações nesse sentido, né, Luciana? A gente vê que os produtores querem um pouco mais de carência, um pouco mais de prazo. Aqui, diferentemente dos outros casos em mediação, aqui eles querem de fato honrar com a sua palavra, honrar com o compromisso que eles assumiram lá atrás. Porque o que lhes afetou, muito mais que é um problema de gestão, é um problema da natureza. E aí a gente precisa ter atenção, porque quando a gente tem um produtor que não produz, a gente tem um problema muito grave, porque isso dá uma reação em cadeia, né? Acarreta que ele não consegue cumprir com os bancos, logo ele não vai conseguir cumprir com os fornecedores, e esses fornecedores, né, não vão conseguir levar até o mercado o produto que sai lá da lavoura deles. Logo, a comida não chega lá no consumidor final, né? Então a gente não pode tratar com desdém esses produtores rurais, essas empresas rurais que hoje nós temos visto, né, maior dificuldade, temos visto o aumento do inadimplemento e que muitas vezes causam algumas divergências contratuais e que não são bem tratadas pelas casas bancárias. A gente percebe isso, né, Luciana? Perfeitamente, Vitalino. Eu até estava lembrando de alguns casos aqui. E esse é o problema, né, que eu vejo assim, não há um diferencial, né, porque aí não é como disseste, o fator é externo, não é inadimplência, né, fazer uma má gestão do seu processo lá de lavoura, enfim, é um fator externo que não depende deles, como nós tivemos aqui a enchente, e a gente ainda, né, ainda estamos, o pessoal, né, do agro ainda está sofrendo o resultado da enchente que já passou há um tempo, né? Então, e os bancos, né, as instituições bancárias, eles não levam isso em consideração, né? É o que está no contrato, e fim, né? Quer dizer, não é uma questão de ter culpa, não ter culpa, aquela coisa toda. Mas isso é angustiante inclusive até para nós, mediadores, né, Vitalino? Porque assim, a gente
entende, né? E a gente faz, inclusive, fiz uma mediação, né, com a Carla recentemente, e a gente, inclusive, mostrou o filme para o pessoal do banco, né, de como ficou a empresa toda embaixo d'água, tudo para tentar sensibilizar o banco para abrir né, uma brecha de negociação, porque não é culpa das pessoas, né? Não é má gestão, não é. O problema é externo, mas e aí, né? Como é que explica isso? Como é que né? Isso que eu A gente, como digo. mediador, fica de mãos atadas até, né? Reger esse conflito aí, né? Isso que eu digo, Luciana, que a gente, enquanto mediador, a gente tem que pensar também um pouquinho de se colocar no local dos empresários como um todo, né? Seja ele o rural, seja o banco, porque ambos querem resolver, mas querem resolver à sua maneira. E aí que eu digo que a mediação entra como um diferencial, porque na mediação a gente pode trabalhar pequenos detalhes como esses, né? Do vídeo que a gente mostra lá numa mediação para sensibilizar. Aqui dizia Vará, né, que muito mais do que negociações, né, onde a gente tem que separar a pessoa do conflito, a gente tem que buscar o afeto, né, o amor que tem por detrás daquela relação. E em sala de aula, os meus alunos dão risada quando eu falo isso, porque por que cargas d'água eu vou tratar amor dentro de um conflito empresarial? Não é o amor marital ou uxório, né, como a gente vê, mas ver a sensibilidade das pessoas. Hoje à tarde mesmo eu fazia uma mediação onde se pedia, o produtor rural pedia, na verdade, o aumento do prazo para pagar. Do outro lado, eu tinha um banco onde eu via no gerente uma mágoa, dizendo: olha, o fulano ficou negociando aqui comigo vários meses, mas eu não tive retorno dele. Por outro lado, o advogado, na sua defesa, e aqui eu não estou falando de processo, mas em defesa ao cliente dele na mediação, disse o seguinte: olha, ele estava mal orientado. Agora eu estou aqui para auxiliar ele nesse processo de resolução. E a gente gostaria de ter a sua sensibilidade, né, para tentar resolver de uma melhor maneira. Nós temos uma equipe de trabalho. E é aí que eu vejo também, né, o potencial que tem na mediação da gente construir equipes de trabalho. Que equipes de trabalho são essas? Para atuar lá no problema de gestão lá da empresa tradicional, familiar, para atuar aí na empresa rural ou naquela pequena empresa, mas ter um contador parceiro, um psicólogo parceiro que faça parte, porque a mediação a gente não pode ter pressa. A gente precisa ter um conflito bem solucionado, onde as pessoas busquem, né? Não apenas romper aquela relação que está lhes fazendo mal ou tentar resolver ela de uma maneira para cumprir sua obrigação, mas que de fato veja aquele conflito solucionado. E como que o conflito se vê solucionado dentro da mediação? Quando a relação continua, quando a relação se restabelece, quando este gerente de contas vai poder conversar novamente lá com aquele produtor rural que se viu em dificuldade em um determinado momento. E nesse ponto, Luciana, eu trago o papel que tem as nossas câmaras privadas, né? A Modera, a Acrópole, né, que tu faz parte, onde nós temos uma câmara credenciada a um tribunal de justiça. Justamente porque dentro da câmara a gente tem um grande diferencial que é o quê? Mediadores altamente capacitados, com larga experiência e tu poder entregar teu caso nas melhores mãos, em pessoas que tenham tradição em fazer mediação, em pessoas que estão credenciadas ao poder judiciário, o que traz a segurança que muitas vezes os empresários precisam, né? Que é aquela necessidade de ainda hoje ter uma sentença com a Câmara credenciada, tu consegue o aval do judiciário. Isso faz com que as câmaras como as nossas busquem credenciamentos não só no Rio Grande do Sul, como em outros estados. E muitas câmaras que eu acompanho o trabalho, né, têm atuado
na mediação, na conciliação e também na arbitragem, porque em alguns estados são aceitas as arbitragens. Claro que aqui não é o propósito da nossa fala, mas é o propósito de destacar o papel da mediação e da conciliação. É o papel daquela necessidade de segurança, necessidade de manutenção do sigilo, da confidencialidade da negociação ou da mediação. O grande diferencial que tem numa Câmara, tu sabe quem são os mediadores que vão atuar para ti. E aí tu tens a certeza, né, de que tu vai transformar o teu conflito num procedimento estruturado, com combinação de horário, com combinação de forma de trabalho, com a combinação da equipe de trabalho que vai trabalhar e qual é o prazo que tu pode resolver. A gente tem a previsão no nosso Código de Processo Civil dos negócios jurídicos processuais, mas ainda hoje pouco se fala disso pelos advogados. Então, um ponto que eu destaco para ti, advogado que nos escuta aqui. A empresa que tu atua, ela quer, além da solução estratégica que eu já falei, ela não quer se expor, ela quer uma solução que se coadune com as expectativas e objetivos da empresa. No agronegócio, isso ainda é mais sensível, porque um agricultor descredibilizado, ele perde a sua confiança, ele perde sua reputação e ele não dá continuidade dos seus negócios. Aqui no Rio Grande do Sul, já conheci vários produtores rurais que desistiram da sua produção pela queima do seu nome perante os bancos, justamente por conta de uma má negociação, uma má atuação, seja de advogados, seja de mediadores, que não souberam trazer uma solução adequada para aquele momento. E aqui, Luciano, eu destaco aos advogados que tragam nos seus contratos de honorários, que levem para os contratos dos seus clientes cláusulas, posso dizer, escalonadas, como fala a Samantha Pelágio, mas também destacar cláusulas que prevejam a mediação para resolver o conflito. Cláusulas que coloquem um prazo para tu resolver. Cláusulas que digam, ó, contratam a câmara privada, né? Contrata uma câmara que seja credenciada ao tribunal, que tu vai ter o aval que tu necessita. Então, a melhor mediação é aquela justamente que prevista antes mesmo do conflito existir. A gente tem que pensar a mediação como algo preventivo e não só quando o processo já está judicializado ou quando já não há mais chance de se resolver. Muito costumeiramente, na Modera, a gente enfrenta casos que os advogados esgotam previamente antes de levar o conflito para a mesa da mediação. Na Isso tem mediação, acontecido bastante, né, Vitalínio? Já os advogados já entendem, né, que tem esse caminho pré-processual aí, né, para tentar resolver os problemas antes, né, antecedente a um processo. Então, essa consciência já existe, né? A gente recebe também na Câmara assim, e eu fico muito feliz, porque isso mostra que o pessoal já está entendendo, né, que existe um caminho aí antes do processo, que existe essa possibilidade. Claro, nós temos, realmente tu falaste muito bem, ainda não sei, acho que não é um problema do Rio Grande do Sul, acho que é um problema do brasileiro, a necessidade, né, de uma homologação lá, de um canetaço, como diz, né, do juiz, mas tudo bem, para isso as câmaras são credenciadas, né, elas fazem esse trabalho, né, todo fora do judiciário, mas na hora do termo pode ser homologado esse termo ou não, conforme a vontade das partes, e para isso as câmaras têm esse credenciamento, e ótimo, e tudo bem, né, é uma escolha das partes, né, não é uma escolha nossa, mas eu vejo que essa vantagem, né? Tu também disseste uma coisa muito importante que eu acho que é uma grande vantagem e é o que as empresas têm, né? Essa preocupação. Eu quero que tu concorde ou não comigo, enfim, né? Mas a gente vê que sim, né? A questão do sigilo, empresas, bancos, quando tem problemas financeiros também, né? Principalmente que as empresas elas não querem colocar isso, né, na mídia, digamos assim, porque prejudica muito os negócios, né? Então, esse sigilo que traz, né, para dentro de uma câmara, que não tem um número de processo, mas que depois lá na homologação é que vai ter, mas aí já aconteceu
toda a tramitação, né? Já aconteceu as negociações, não vai atrapalhar mais, já está finalizado, aí sim vai ter um número lá para a homologação. Mas aí, como eu disse, já se deu, né? Toda a negociação. Então, existe essa vantagem, né, Vitalina? Exato, Luciana. Eu estava falando numa perspectiva, né, que aqui no interior do Rio Grande do Sul a gente percebe, né, esse tentativa de esgotamento, né? Hoje, nos grandes centros, aí nas capitais, Porto Alegre, São Paulo, Florianópolis, Distrito Federal, lá Brasília, né, especial, a gente percebe que os advogados que são atuantes no empresarial e que trabalham aí com a recuperação extrajudicial, recuperação judicial e em falências, eles estão buscando aí as mediações em caráter antecedente, conforme a atualização da lei de recuperação e falências, né? E aqui eu entro com um papel importantíssimo, que tem as câmaras credenciadas para resolverem, né? Ou trazerem soluções possíveis, construídas juntas com os empresários, juntas com os advogados, dentro de uma mediação antecedente, dentro de uma câmara. Por quê? Uma câmara credenciada, tu consegue então levar para a homologação judicial. Mas muito mais do que isso, tu consegue, antes mesmo de uma tutela cautelar antecedente, trabalhar com a recuperação extrajudicial da empresa, tu pode trabalhar com calma, tu podes trazer a segurança para o credor de que a negociação vai ocorrer dentro de um ambiente seguro e confidencial e justamente antes de pedir aquele socorro ao judiciário. O judiciário parece aquela última alternativa, né? A mãe de todos resolve, vamos lá para a nossa mãe. E parece que só ela é capaz de reorganizar o diálogo. Hoje não mais, não é só isso, né? E isso, quando a gente compreende que o judiciário não é mais a solução para tudo, isso muda o jogo, muda a estratégia. Isso permite, reorganizar as dívidas, ganhar fôlego, evitar o desgaste, né? Que seja o empresário tradicional, o empresário do campo, ele precisa. Justamente porque a gente tem que ver a mediação antecedente como uma transformadora de crises. Crises que podem virar estratégias quando bem solucionadas. Justamente porque o advogado que enxerga na mediação antecedente uma possibilidade de negociar para o seu cliente, não alongar juros, não alongar correções monetárias pesadas, vai conseguir negociar com o governo, vai conseguir negociar com casas bancárias, com fornecedores, justamente para o intuito principal da mediação: continuar com o teu negócio. Isso é o ponto principal de uma mediação antecedente. Ah, Luciana, a gente tem acompanhado aqui alguns casos, né? Agora eu vou começar a enumerar alguns casos que eu atuei, e um muito marcante para mim é da região aí de Porto Alegre, empresários do ramo calçadista, né? Ambos produziam o sapato, né, pré-montado para uma grande indústria, né, de sapatos. E aí entregava o sapato pré-montado, só sem pintura. E aí todo dia um empresário chegava às 6 da manhã na empresa, o outro chegava às 9. E aí chegava às 9, desdizendo as ordens do outro que chegava às 6 da manhã. E o que chegava às 6 da manhã pegava junto na escala de produção. Porém, isso a gente só conseguiu obter depois de duas mediações, três mediações, não me recordo, porque já faz bastante tempo, e a gente percebeu neles uma mágoa, uma tristeza, porque, pô, cara, eu tô aqui trabalhando desde as 6 da manhã, tu chega às 9 da manhã e muda todo o jogo. Percebam que aqui não tô falando de contratos, não tô falando de briga propriamente dita, apenas eles não falavam um com o outro. E na verdade, por essa falta de diálogo, este que chegava às 9 horas, entristecido com o outro que chegava às 6, porque eles não conseguiam conversar, porque enquanto que chegava às 6 já estava quase saindo,
O que chegava às 9 horas montou uma empresa do mesmo ramo, porém para pintar os couros. E isso gerou, como diz aqui no Rio Grande do Sul, o palavrear, depois tu põe no tradutor para o pessoal que nos escuta lá nos States, um rebuliço, né? Um transtorno muito grande na empresa. Justamente porque este que resolveu pintar e que chegava tarde, começou a ganhar mais do que a empresa originária, sendo que ele permanecia sócio desta empresa. Resumo da história, né? Foram 6, 7 mediações até resolver esse caso. Eles queriam resolver a sociedade, não queriam mais dar continuidade. Foram várias tentativas, né, de tentar encontrar alternativas, e a alternativa que se chegou à conclusão de que era salutar para o negócio, que este que pintaria os calçados continuaria pintando os calçados que ele produzia aqui nessa indústria lá, e repartiria um pouco com a indústria originária. Agradou ambos os lados. Porque este que estava reclamando que o outro chegava tarde, que já tinha montado outra indústria, começou a pensar assim: não, ele não quer me trair, ele só quer pintar o calçado, coisa que eu não quero fazer. Nesse momento, eles começaram a compartilhar esses lucros, né? Continuaram com a empresa, montaram um grupo econômico. E a empresa, pelo que eu sei notícias, segue seu caminho de trabalho aí, né? E salvamos aí pelo menos 250 postos de trabalho aí, Luciano. E então, justamente nessa mediação, eles voltaram a se ouvir, né? Não precisaram de um juiz, eles precisavam apenas de mediadores capacitados para resolver o conflito deles, né? Não sei se queres comentar algo. Não, é interessante, eu gosto muito nas mediações, né? De sempre reforçar isso, né? Quando tá naquela questão ali de não chegar ao entendimento, ou mesmo até bem no início, assim, já ter essa consciência, né? Quantas pessoas trabalham nessa empresa? Né? Que risco tem de todas essas pessoas que estão ali, mas cada um tem uma família para sustentar. São mais três, quatro, cinco, né? Atrás daquele que está ali dentro dessa empresa, né? Então, trazer na mediação esse contexto, né, de quantas pessoas estão envolvidas se essa empresa não chegar a um acordo. Se vocês não conseguirem resolver esse conflito, além de vocês, quantas pessoas mais estão envolvidas nisso, né, que vão ser prejudicadas? Então, esse contexto é sempre bom trazer, né, Vitalínio, porque dá uma certa também, assim, um certo choque de realidade naquelas pessoas que estão tratando do conflito. A gente vê que os empresários muitas vezes chegam ancorados nas suas posições, né, e têm dificuldades de pararem um momento, colocarem as rédeas soltas, né, para conversar e sem estar com a ideia de que eu vou ficar fixado nessa ideia e pronto, é assim do meu jeito. A gente sabe, né, que tem pessoas mais tradicionais, mais idosas, né, ou melhor, os jovens há mais tempo, né, que são presos a ideias que eles aprenderam muitas vezes com os pais deles. E aí a gente vê conflitos, né, principalmente esses de conflitos hereditários, que eu comentava ali das empresas familiares, a gente vê desafios daquele sobrinho com aquele tio que assumiu o negócio e que muitas vezes não conseguem perceber que o guri, né, aquele garoto, tá trazendo para a empresa pode ser a solução no negócio. Justamente o que diriam aqui no Rio Grande do Sul, né? O que esse guri vai querer mandar no negócio que já está aí 50 anos essa empresa? Nesse ponto, a gente tem um caso muito marcante na minha trajetória da mediação. Foi um caso que levou um ano a negociação. Vão dizer assim, bah, mas demorou um ano para resolver. Sim, no judiciário isso aqui poderia levar 4, 5, 6 anos, talvez, ou Ou estaria 10, né? muito mais tempo. Essa empresa é uma grande empresa de transportes, tá? Ela ia a leilão o seu maior patrimônio, né? Onde
depositava, né, seus veículos, né, e o grande credor era justamente os fornecedores desses veículos. E aí, o que que acontece quando a gente tem esse debate? Este credor, que era o fornecedor dos veículos, ou seja, um credor insubstituível, né, porque sem ele eu não tenho meu negócio, ele estava calçado, né, ou garantido com aquela garantia real. Deter em garantia justamente o prédio onde depositava os veículos. E aí, como fica uma empresa importante do nosso estado sem seus veículos, sem seu prédio de depósito? Resumo da história: leilão não ocorreu, a empresa credora assumiu este posto, né? Hoje, é, melhor do que um leilão, ela está usufruindo, alugando para a própria empresa que estava em dificuldade financeira, né? A empresa continua de vento em popa, assumindo novas linhas, inclusive, né, de transporte, e aí tu percebe o papel que nós tivemos e o papel em que a herdeira deste negócio teve, que foi de suma importância. Disse: eu vou resolver com os meus tios este negócio. É um negócio da nossa família e ele vai se manter. Foi uma negociação de 1 ano, foi demorada, foi conturbada algumas vezes, porque veio a presença dos tios, participaram na mediação, com aquele medo de perder, mas eles não viam outra solução. Eles já viam a solução na perda do imóvel, porque já estava garantido. Não viram a construção de possibilidades que poderiam ter e de abater seus débitos, né? Hoje eu sinto muito orgulho de ter feito parte dessa mediação. Além disso, além dessa mediação, tu comentaste aí do período das crises oriundas das enchentes no nosso estado, né? Eu e minhas sócias participamos da mediação envolvendo uma empresa do ramo PET, né, com a ONG, e justamente nesse caso, não se via alternativas, né? Os juízes já chegaram para nós assim comentando, né? Porque é um caso que veio do judiciário para nós mediadores. E aí eles disseram assim: olha, nós queremos que vocês juntos construam a solução. Perceba que os juízes perceberam a necessidade de ter uma mediação nesse caso. E isso a gente mostra que a mediação é tão importante que o próprio julgador está vendo a necessidade de resolução desse caso. Estava já o caso lá no segundo grau, o desembargador parou tudo, encaminhou para o Sejusc Empresarial, a juíza encaminhou para os mediadores que estavam ali, que eram capacitados para resolver esse caso. O caso queria uma indenização milionária pela perda de alguns animais. E aí, resumindo a história, né, Luciana, eles, e que era um pedido desta ONG, era o encerramento da comercialização de animais em todas as lojas de todo o país. E aí, qual foi a solução? Fechamento de uma loja, perdão, a parada de comercialização de animais nesta única loja, a troca de endereço dessa loja para o mesmo lugar, né? Porém em um andar superior. E aí então acontece o quê, né? A gente vê o enfrentamento daquele debate. Vidas, fator natureza de novo presente, muito mais do que contratos. Muitas vezes a gente vê na mediação empresarial apenas números, cláusulas, e não pensa que por detrás de um negócio está muito mais do que o financeiro, está muito mais do que aquela relação simplesmente comercial, do que aquela relação entre consumidor e empresário, do que aquela relação entre o empresário e seu credor insubstituível. A gente está falando de relações humanas. Claro que a gente vem ouvindo muito da inserção da inteligência artificial, né, no nosso campo. Sim, hoje tu consegue colocar um prompt, né, um comando para teu computador, ele te dá uma solução ou algumas soluções possíveis. Mas nem sempre ela é adequada.
é com um mediador capacitado, com advogados que atuam de maneira estratégica, que a gente começa a construir soluções para o teu negócio, para soluções para que a gente possa conversar, né? E esta é a grande diferença da mediação. O diálogo, a conversa, esse diálogo amistoso, né? Que vai ser conduzido por um mediador ou mediadora capacitada para tanto, justamente para que aquele negócio prossiga. Porque a gente tem que pensar, além dessas relações que eu enumerei, esses impactos em cadeias que também disse, os impactos que podem gerar nos nossos colaboradores, por que não? E acho que aqui é o principal ponto, porque um colaborador insatisfeito faz com que o teu negócio vá à breca, a lucratividade que tu espera diminui, os negócios não vão à frente, e aí toda aquela renegociação que tu fizeste apressadamente, ela vai voltar aqui para dentro do judiciário ou vai cair numa câmara privada de mediação para tentar resolver. Então, a gente tem que pensar na mediação como algo preventivo, como algo estratégico. Queria ver o que mais que tu queres comentar, que eu amo atuar no direito empresarial, nessas mediações. É algo que me fascina, Luciana, e eu gosto muito de trazer esse debate, principalmente com uma colega como você aí, que é capacitada e que tens esse trabalho belíssimo aí frente ao Centro de Mediação. Hein? Obrigada, Vitalina. Eu estava lembrando agora com a tua fala uma coisa importante que tu falaste lá no início, né, que é a questão do ter tempo, né, paciência, algo assim, não foi esse termo que tu usou, não estou lembrada agora, mas assim, é não ter essa pressa, né? Foi isso que tu disseste, não ter pressa, exatamente. E é disso, né? Porque a mediação empresarial, e a gente, quando fala de mediação empresarial e faz curso, né, formação da mediação empresarial, a gente foca muito e pensa muito nas questões empresariais, né? Nas legislações que isso aborda, enfim, né? De todo o contexto dentro da empresa, seja lá no resolutivo, no preventivo, mas trazendo aquele enfoque, né, que por trás de toda empresa tem pessoas, que pessoas precisam se relacionar, e quando ainda tem, e a gente sabe que, né, e aqui no Rio Grande do Sul o índice é altíssimo de empresas que são familiares, quer dizer, então aí a gente tem muito mais ainda, né, um trabalho muito mais paciente, mais coerente, mais responsivo, né, do mediador, porque provavelmente, quando acontece isso, a gente tem que lidar primeiro, né, até com essa questão familiar, porque se isso não desenrola, todo o resto fica empacado, né? A gente sabe que quando a gente está lá na fazenda mediação, tem aquela coisa que não vai, não vai, não vai, mas o que está acontecendo aqui, né? E aí aparece, né, Vitalino, a famosa figura aquela do iceberg, né? A pontinha que fala aquilo ali, mas tudo que tem para baixo ali, né, do iceberg, são coisas que a gente precisa buscar, né, com as técnicas, enfim, né, com a experiência do mediador. E na mediação empresarial, a gente pensa, esse paralelo que eu quero fazer, né? Assim, a gente pensa que não, mediação familiar, sentimento, mediação empresarial é outra coisa, mais técnico. Não, não mesmo, né? A gente sabe que está todo o problema lá dentro, ainda que não seja, então, uma empresa familiar, tem muitas relações em jogo. E às vezes os problemas, como tu disseste, né, não está no financeiro, não está na questão da gestão, mas sim nas relações, né? Na gestão das relações, não na gestão do negócio em si. E a gente também tem que ter, né, a destreza aí do mediador de perceber o que é isso, sim, né? Eu penso, não pode ter pressa. A gente precisa realmente, tu disseste, né? 6 sessões, né? O que é 6 sessões? O que é 15 sessões? O que é um ano de mediação diante de um processo, né? De todo o tempo que leva um processo que a gente sabe que a média é de 5 a 7 anos, né? E às vezes a gente precisa, como houve, né, na questão da pandemia, como houve na questão da enchente aqui, nós tivemos dois grandes problemas aqui no Rio Grande do Sul que as pessoas tinham pressa de resolver.
né? Ali a gente, como mediador, não pode ter pressa de resolver, mas em relação ao processo, sim, né? A gente tem pressa em relação a essas emergências que nós tivemos aí nesses 2 momentos bem difíceis aqui do Rio Grande do Sul, que a mediação foi extremamente eficaz, né? Eficiente e eficaz, e a gente sabe que a partir dali muitos advogados, inclusive, que viveram essas experiências positivas, voltaram, então, até hoje aí, né, trazendo até pré-processual, não deixam nem entrar no processo, porque viram, né, que realmente tem solução, né, que tem um caminho através do diálogo. E a gente sabe que o diálogo é tudo, né, Vitalino? Sem diálogo, a coisa não anda na mediação, não anda nem no processo, nem em lugar nenhum, na verdade, né? Hoje eu acho que a tarefa mais difícil do mediador é saber lidar com o tempo, né? Porque as pessoas chegam apressadas, elas querem resolver. Tudo bem, consegue se resolver numa ou duas sessões? Consegue, mas vai de fato resolver aquela escalada do conflito, né? Que nós temos que trabalhar enquanto mediadores? Tu tá aqui no degrau, já quase estourando, né? Vamos continuar subindo esse conflito ou vamos parar aqui e resolver, descendo os degraus de novo, para estarmos numa zona onde a gente consiga de fato separar as pessoas, os seus problemas e de fato verificar que muitas vezes o conflito está fora de um contrato, está fora do papel. Muitas vezes ele nem foi falado ainda. É simplesmente uma cara feia, né? A gente estuda dentro da mediação, inclusive, a comunicação não verbal. Essa comunicação que a gente fala do gestual, claro que a gente desde 2020 vem atuando no online, isso acaba dificultando um pouco, mas na própria câmera a gente consegue enxergar que as pessoas estão desconfortáveis ou que estão felizes com o acordo que estão fazendo. Então a gente precisa ver, né, e já me encaminhando para o meu encerramento, como eu disse para vocês, a mediação empresarial ela pode não ser a alternativa, mas ela é estratégia muito adequada para esses casos que eu enumerei na minha fala. Na mediação antecedente, na mediação no agro, na mediação para os conflitos internos entre sócios e empresas familiares. Dentro das câmaras privadas credenciadas, a gente tem instrumentos, né, para atuar com capacitação para os senhores, através aí das mediações antecedentes, das mediações privadas, né? Vocês podem escolher os mediadores, podem ter a segurança do sigilo e da confidencialidade que serão preservados e, principalmente, conseguirem se preocupar com a manutenção dos seus negócios. Justamente porque dentro de uma mediação, as empresas têm controle sobre os seus conflitos. Dificilmente no judiciário tu consiga controlar o processo. Tu não vai conseguir bater lá na porta do juiz e dizer, doutor, gostaria que o senhor analisasse meu caso. Aqui na mediação, tu bate na porta da Câmara de Mediação, tem condições de conversar com o fulano? Tem. Se a gente chama, convida e participa e a gente pode validar isto para todos os setores, né, do empresariado e a gente deixa aqui algumas mensagens. Trouxe uma mensagem, 3 mensagens aqui que eu gostaria de destacar. Uma para os advogados, que o advogado futuro não é só aquele que litiga bem. Isso é um pensamento já ultrapassado, mas sim o que resolve os conflitos com, não é estratégia dessa vez, inteligência. Inteligência emocional, inteligência financeira, inteligência processual, porque a mediação faz parte do procedimento de resolução de conflitos. E para os empresários, as empresas que vão querer controlar os seus conflitos e que sabem de maneira controlá-los, crescem, justamente porque as que não sabem estão desaparecendo. Olhem quantas empresas fecharam no nosso país. E por fim, eu te deixo um questionamento aí, Luciana, que depois eu quero ouvir os comentários aqui no chat. Qual conflito hoje poderia ser resolvido com um diálogo antes de virar um problema maior? Me fala aqui, o teu problema pessoal ou aquele daquele teu sócio que está nos ouvindo, ou enfim, como tu imagina vendo, depois dessa minha fala,
como tu vê se resolvendo esses conflitos? Então é isso, Luciano. Eu queria agradecer a oportunidade mais uma vez. Fico muito feliz em estar falando contigo sobre um tema que me fascina e que eu trabalho já há bastante tempo. E que bom que a gente pode estar aqui hoje trocando essa ideia no início do mês de maio, um dia após o Dia das Mães, né? Já deixando meus parabéns para ti e para todas as espectadoras aqui que nos ouviram até esse momento. Obrigado. Obrigado, Vitalínio. Lembrando, como a gente ainda tem 10 minutinhos aqui, dois pontos importantes aqui, Claro. né, para quem está nos assistindo. Primeiro, a questão da palavra estratégia, né? Eu acho bem interessante, tanto os advogados, né, quanto os empresários começarem a entender a mediação como uma estratégia. Um caminho onde eles têm a possibilidade, né, Vitalino, de trazer, tu disseste, tu chegaste a falar sobre isso, e por isso que eu me lembrei desse ponto. Na mediação, nós temos a possibilidade de trazer qualquer pessoa, instituição, seja o que for, que vá contribuir para aquele conflito, né? Então, a gente, claro que com a permissão de ambas as partes, né? Mas a gente tem condição de trazer para a mesa quem quer que seja que contribui para a solução daquele conflito. Então, olha que ganho, olha como é estratégico, né? Eu preciso de fulano, eu preciso, como nós já fizemos, né? Aí a questão do transporte público aí do Rio Grande do Sul, né? Que muitos já conhecem essa mediação. Quantos entes públicos tiveram que participar da mesa de mediação para que a gente conseguisse evoluir? E tudo bem, a gente consegue fazer isso. Então, né, esses empresários, eles precisam ter esse conhecimento de que eles podem usar essa estratégia, podem fazer muitos movimentos, planejamentos futuros, inclusive num acordo de mediação, né, na própria mediação do transporte público, foi criado toda para anos à frente, né, para 5, 6 anos à frente, foram criados movimentos no acordo que tratam de planejamentos futuros, que não são coisas para ser feita agora, nesse momento. Isso Exato. é possível, né? Essas estratégias são excelentes movimentos e que as empresas, os advogados, precisam saber, conhecer que isso é possível, né, Vitalino? Porque isso tem um ganho imenso. É importante destacar, né, que diferente do processo, né, a mediação ela não é imposta. A mediação ela precisa ser aceita, né? Um dos grandes princípios da mediação é a autonomia da vontade. E no momento em que ambos aceitam pararem, sentarem, conversar, a gente tem um aceite de ambos os lados, a negociação flui melhor. Muitas vezes o que a gente percebe são advogados que orientaram seus clientes, não, talvez não adequadamente. Tu consegue perceber visivelmente um lado que orientou não adequado, o outro que orientou bem adequado, e eles não conseguem se comunicar. Porque o que está aqui desse lado vem engessado com essa posição, eu não mudo e pronto. Aí o outro vem com duas, três possibilidades, e aí tu percebe nos olhares ou só no cutucão que, olha só, doutor, o senhor não me disse isso. Daí, muitas vezes a gente tem que parar e dar um momento para eles, né? A mediação traz uma possibilidade da sessão individual para que a gente possa resguardar o sigilo dessa fala, né? E tornando esse ambiente ainda mais seguro e justamente trabalhar com eles uma das nossas ferramentas da mediação, que é a geração de opções, né? Eu costumo dizer que a gente tem um abecedário até o infinito, né, de possíveis soluções para um negócio. Se foi o pensamento daquele caso que tu chegava na conciliação pura e simples no judiciário, enquanto advogado, doutor, tem proposta? Não, resolvia, não tem, fulano trouxe tanto, não é adequado, e resolvia em questão de 5, 10 minutos. Uma mediação, ela precisa ser trabalhada, ter tempo, saber que ela pode ter essa equipe de trabalho para trabalhar junto, que a decisão ela é construída a várias mãos, começando pelo mediador, começando pelo advogado que vai estudar o caso, que vai trazer para o cliente soluções estratégicas, soluções para aquele caso que muitas vezes para o cliente está perdido.
que não vê uma solução para aquele caso, não vê uma solução para dar continuidade à empresa, não vê uma solução para manter aqueles 250 postos de trabalho. E a gente está falando de um número aqui, ó, vamos pensar aqui, um salário de indústria, como é o caso que eu falei, vamos supor aqui um valor mais ou menos de quase R$ 1 milhão nesses 250 postos de trabalho. Claro que aqui eu estou trabalhando gerentes, outros cargos mais, né? R$ 1 milhão que deixa de girar na economia, porque este funcionário que trabalha na tua empresa, ele vai comprar na loja do vizinho, ele vai comprar da empresa vizinha, ele vai comprar e vai comprar, né? Essa que é a ideia do mercado, né? Justamente tu possibilitar a continuidade para que aquele cidadão que trabalha lá contigo trabalhe feliz e trabalhe com a possibilidade de gerar mais recursos. Olha só, quando a gente começou essa mediação, a gente só falava de tentar explicar a mediação além dos números e contratos. Agora a gente está trabalhando a mediação muito mais além do consumidor final, do impacto que gera no mercado de trabalho e justamente na macroeconomia, né? Os meus alunos gostam de falar em aula, professor, eu escolhi o direito para não escolher a matemática. Mas pelo contrário, a matemática é aliada nossa, né? É claro que eu, mediador, talvez não seja o mais capacitado para tanto. Por isso a gente tem que ter na equipe de trabalho esse contador, um economista, que nos traga propostas, né, para a manutenção do negócio, que traga soluções viáveis, né, para que aqueles empregados, colaboradores, continuem felizes, rendendo lucro para aquele trabalho e trazendo o grande propósito, né, que é manter a empresa, né? E isso é possível através da mediação de conflitos empresarial e que envolve, sim, conflitos civis, que envolve conflitos comerciais, como o próprio nome diz, e também questões familiares, sucessórias. A mediação ela é múltipla, é multidisciplinar, ela precisa ser vista com todas essas conexões. Diria minha amiga Carla, né? Ela é sistêmica, né? A gente consegue verificar cada polinho, que cada um tem sua importância, até mesmo o lado filosófico, da gente agir com racionalidade quando vai decidir sobre a continuidade ou não do negócio, sobre a manutenção da relação com aquele credor insubstituível, com o credor bancário e com o próprio governo, né? Então, a mediação, ao meu ponto de vista, é uma solução estratégica, é uma solução inteligente para o negócio. Seja para ti, empresário, seja para ti, advogado, ofertar isso para o teu cliente. Italiana, essa tua fala ficou tão redondinha que eu vou usar de fechamento, já não vou falar mais nada aqui. Ficou tão perfeito aqui que já deu. Excelente. Eu tenho aqui também o pessoal conversando, falando, fazendo alguns comentários, a Diocélia aqui, né? A Grace também, elas falam, inclusive, né, da questão da relação continuada, né, claro, com certeza a gente sabe disso, né, que todas as relações continuadas, elas, para isso tem a mediação, né, essa preocupação de manter essa relação para o futuro, né, a gente sabe que tem nas empresas as relações, né, fornecedores ou internas, são pessoas que vão continuar se falando, vão continuar se vendo, ou essa família, né, dessa empresa vão continuar, né, se relacionando. Então, é muito importante ter vez e voz, né? Essas pessoas terem na mediação vez e voz e conseguir, né, também expor. E a gente sabe que num processo essas coisas não funcionam bem assim, né? Vão muito em cima de provas e tem lá uma decisão que às vezes é bom para um, nem tão bom para o outro, e eles têm a oportunidade, né? E tu disseste a questão de gerar opções, né? E que eles tragam opções, pode ser as mais absurdas possíveis. Às vezes, a opção absurda de um com alguma coisa do outro, sai uma terceira opção aí que é a perfeita, né? Que é aquela que ninguém esperava e é aquilo que resolve. Então, tem que trazer, né? Tem que trazer as opções, não importa se vou achar que é boba. Não importa, tem que trazer, porque assim vai se construindo uma opção que é a que vai, né, dar à luz aí a continuidade
do negócio. Então, é uma arte, né, Vitalina, assim, para o mediador, né, ter toda essa visão, essa experiência, essa paciência, essa responsabilidade, esse cuidado, esse acolhimento desse processo todo que está acontecendo, né? A gente sabe que não se negocia posição, e aí a gente vem também com a nossa experiência, com a nossa técnica, né, tirar da posição e ver realmente quais são as necessidades, e os mediadores que estão nos ouvindo sabem, né, bem do que a gente está falando aqui, e esse é o nosso trabalho. Vitalino, eu sei que tu faz isso muito bem, eu gosto muito de mediar contigo, a gente vai aprendendo juntos, né, e tá tendo novas experiências, e a cada experiência a gente vai aprendendo muito mais. Eu quero te agradecer esse momento, esse tempo dedicado aqui para a gente, agradecer às pessoas que participaram conosco, as tuas sócias que estão presentes aí, te prestigiando, Tá bom. queridas amigas aí, Grace e Tiocélia, e todos os outros também, claro, e os que ainda vão assistir, porque nós temos aí bastante cases aí esse mês em todas as áreas da mediação. Obrigado mais uma vez, fico muito contente com a tua presença. Te passo a palavra só para te despedir do pessoal. Queria agradecer às minhas colegas, aos outros ouvintes que tiveram a oportunidade de estarem junto comigo essa noite. Fico à disposição no meu Instagram, quem quiser me acompanhar no meu trabalho, né, @vitalineo.advmediador, onde eu divulgo um pouco do meu ambiente de sala de aula, um pouco da mediação, um pouco do direito. E como a minha fala, ele é um ambiente múltiplo e a gente vai trocando ideias, né? E queria agradecer mais uma vez a ti, Luciana, pela oportunidade. A recíproca é verdadeira, também gosto muito de atuar contigo. E a gente vai trabalhando junto em prol do melhor para todos, para o prol do empresário que aqui nos escuta, para o prol de um advogado que saia, né, satisfeito, né, com aquela mediação que foi conduzida. Então fica o meu muito obrigado aos colegas aí da Walden, da Washington and Lincoln University, por ter escutado e fico à disposição de vocês do Centro de Mediação também a qualquer momento. Muito obrigado. Obrigado, Vitalino, mais uma vez. Obrigado a todos. Boa noite.